Nesse vídeo eu vou falar do Ronaldo Caiado à luz da ciência política. Se eu fosse falar do Caiado, que foi meu chefe em Brasília, eu diria que ele foi um dos melhores chefes que eu já tive. Quando eu saí de lá para fazer mestrado em São Paulo, eu escrevi um bilhete à mão para ele falando: Caiado, tu foi o melhor chefe que eu já tive. Não conta pro Onix, que era o Onix Lorenzoni. Os dois foram pessoas extremamente importantes na minha vida. Eu não acredito em parcialidade, mas eu acredito em isenção. Mas isso é um papo para outra hora. O Ronaldo Caiado é a maior expressão da bancada ruralista, mas os Caiado exercem forte influência na política de Goiás desde a República Velha. O avô do Caiado, o Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó, foi deputado estadual, deputado federal e senador e uma das primeiras personificações do coronelismo durante a República Velha em Goiás. O primo deles, o engenheiro Leonino de Ramos Caiado, também foi governador do estado de Goiás na época da ditadura militar. Bom, aí eu vou citar um pouquinho do Bourdieu quando eu falo do Caiado. Em que pese a sua atuação política, importa compreender que, enquanto médico, o Caiado assegura um capital simbólico extremamente importante, uma vez que esse capital simbólico ele se reverbera na legitimação da sua fala e da sua prática política. Por quê? Porque o Caiado foi membro de várias comissões permanentes especiais, externas e mistas, além de ter participado de comissões parlamentares de inquérito, comissão representativa do Congresso Nacional. Além de tudo isso, ele recebeu inúmeros títulos e homenagens. É certamente a figura mais emblemática da bancada ruralista e uma das maiores figuras do Congresso. Entendem a diferença do atual presidente? É o tal do capital simbólico. O Caiado sempre foi contra o MST, como toda a bancada. Uma vez ele chegou a dizer, abre aspas, a lei, porém, não existe para o pessoal do MST, que age na certeza da impunidade. Eles podem tudo. Eles podem, inclusive, matar os funcionários de uma propriedade rural em Pernambuco. Aí, em 22 de abril de 2014, o Caiado disse na tribuna da Câmara, abre aspas, cada vez mais a propriedade permanece com aqueles que têm vocação e capacitação para continuar produzindo no Brasil. O que a gente percebe nesse discurso dele? Fica claro que a propriedade ela não é explicada como uma questão histórica, apesar dos Caiado terem essa questão histórica, mas pela vocação e capacidade dos seus detentores. Mas aí, olha que interessante a gente voltar para a história um pouquinho. Esse é o mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso do Caiado, numa entrevista no Jornal do Brasil, em 1986, para justificar a criação da UDR. E isso eu falo um pouco no curso sobre as bancadas. Abre aspas. Nós somos responsáveis por mais de 50% dos dólares que entram no país e não temos uma representatividade à altura. Isso é para justificar a criação da UDR, que deu origem à bancada ruralista. O produtor rural sempre patrocinou involuntariamente as mordomias nacionais, permanecendo desorganizado e à margem do poder. Fecha aspas. Para fechar, o que precisa saber sobre Caiado é que o enaltecimento ao produtor rural brasileiro, como aquele que possibilitou a redenção da nação a pagar a dívida externa, é o seu principal norte. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Caiado e sobre as bancadas, a gente dá um curso sobre isso.